Para isso tudo eu tenho que chegar ao século XVIII, do grande avivamento, quando a Inglaterra vai descobrir a máquina a vapor, e essa máquina a vapor vai mudar o contexto da história, né? Vai deixar a chamada história moderna para trás, para criar-se então uma história chamada contemporânea, que vai começar com a máquina a vapor, ali por volta do início do século, do final do século XVII para o XVIII. Então, é nesse século XVIII que o avivamento na Inglaterra vai acontecer, de onde vem John Wesley, de onde vem os chamados clubes dos santos, a experiência do coração abrasado. Essa experiência vai se tornar, então, uma nova filosofia de vida espiritual para todos eles. Cada crente precisa sentir que Deus é Deus, que o Senhor está consigo, e um avivamento pentecostal muito grande surge, tanto na Inglaterra quanto vem para os Estados Unidos, e com isso é formada a chamada Igreja Metodista, que vem depois, não foi Wesley quem fundou. E o século XVIII, então, é marcado por um grande avivamento pentecostal na Terra. Ora, lógico que se era de esperar que o diabo trabalhasse contra a igreja, que o diabo virasse contra a igreja de uma forma total. Só que já há muitos séculos o diabo entendeu que quanto mais ele bloqueia a igreja de frente, mais ele perde. Vocês estão vendo isso, por exemplo, eu estava vendo hoje uma reportagem na China que cada crente que é morto em praça pública acaba surgindo vários crentes que começam a confessar a fé cristã. É o contrário, é o oposto. Interessante, o crente parece massa de pizza, quanto mais você bate, mais cresce, sabe? Aquela massa de bolo que você bate nela para ela crescer, massa de pão que você bate para crescer. E os crentes são assim, quanto mais você a persegue, mais eles crescem, quanto mais você aperta eles, mais eles crescem, porque o verdadeiro crente sabe o que é viver no sofrimento, viver na angústia, viver no problema, viver na tormenta. Esse é o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristianismo. O cristianismo de hoje, moderado, aquela coisa toda liberada, né? E tudo esse não é o verdadeiro cristianismo, porque não tem sofrimento. Tem crente hoje que não sabe sentir uma dor de barriga, que já começa logo a praguejar e a reclamar de Deus. De formas que o diabo mudou esse tipo de ataque de forma externa e passou a atacar agora a igreja de dentro para fora. O que ele fez? Ele entrou para o hall de membros da igreja, ele se formou, ele se tornou lá um grande chefe, um grande líder, e ele ataca agora a igreja de dentro para fora. E foi exatamente o que aconteceu no século XIX. Muitos doutores que eram pastores, que eram líderes espirituais, líderes cristãos, começaram a se tornar ateus de uma hora para outra, e o século XIX vai ser marcado por ataques dos mais terríveis contra a palavra de Deus e a doutrina da fé propriamente dita. É no século XIX que vai haver a grande guerra civil dentro dos Estados Unidos, que vai praticamente dividir por alguns anos o sul do norte, né? E lógico que dois países vão querer ter interesse nisso aí, tanto a França quanto a Inglaterra. Então o norte vai guerrear contra o sul. Essa guerra civil vai de 1861 até 1865 e muita coisa vai acontecer. É nessa data também, por volta dessa data de 1843 em diante, que vai surgir o Russell Cowell com o Evangelho da Prosperidade. É daí que surge essa teologia chamada da prosperidade, esse Evangelho da Prosperidade, onde ele tenta mostrar que para o indivíduo mostrar que tem Jesus, já que ele não pode abrir o peito e mostrar Jesus lá dentro, então ele mostra que é um camarada abençoado através das coisas materiais. Então esse conceito, ele se forma através desse indivíduo lá em 1843. Veja, 1843, ele vai viver até 1900 e alguma coisa, né? Esses conceitos do Evangelho da Prosperidade são fundados ali através desse indivíduo, e ele acha que é o seguinte: o indivíduo, para ser um crente verdadeiro, tem que ter riqueza, tem que ter bens materiais, porque já que Deus é dono da bênção, e a única forma que ele tem de mostrar que é abençoado é mostrando os bens materiais para as pessoas, né? Quer dizer, mudando completamente o conteúdo espiritual para um valor externo, para um valor material, para um valor humano. Também, neste mesmo período, vem os ataques
William Miller, que vai formar o chamado Adventismo do sétimo dia, né? E depois a tal da Ellen G. White, que vai também apoiar essas doutrinas, vão marcar a vinda de Jesus várias vezes, vão decepcionar todo mundo e a eles mesmos. É por volta de 1830 também que Joseph Smith vai fundar o que nós conhecemos hoje como Igreja dos Mórmons, e o nome é bem bonito, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu acho que é um nome de igreja, para mim é o nome mais bonito que tem. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha que coisa linda. Mas infelizmente a gente percebe, estudando bem, a coisa que não é bem assim. É nesse período também, por volta de 1850 para cá, que nós vamos ter um indivíduo chamado Charles Russell, que vai fundar os que eles chamam de Testemunhas de Jeová. Vejam, tudo dentro desse mesmo século. Depois vem um indivíduo chamado Beck Eddy, né? Mary Beck Eddy, que vai fundar a chamada ciência cristã. E, embora muito esquecido hoje por parte dos historiadores, um escritor chamado Spacer, Herbert Spacer, que escreve seu primeiro tratado em 1823, e ele vai escrever muitos livros a respeito da evolução. Ele é realmente o autor da teoria da evolução, não Charles Darwin. Charles Darwin vai copiar muita coisa deste indivíduo. E ele vai, por exemplo, escrever em 1857 um livro que chama-se Processo de Evolução de Todos os Seres, né? É o processo das suas leis e causas, traduzidos no nosso caso. Depois ele funda Princípios Iniciais da Vida, ele escreve em 1862. Também vai escrever Princípios da Biologia em 1864, Princípios da Psicologia em 1870, Princípios da Sociologia em 1876 e Princípios da Ética em 1892. Ele, infelizmente, vai falecer. E em 1893 ele acaba falecendo, e quem vai assumir o seu posto, né, com todas as suas ideias, vai ser então Charles Darwin. O Darwin vai então assumir essas ideias e vai escrever a sua Origem das Espécies em 1859. Ora, vejam, com tantos ataques que estão acontecendo dentro da igreja, agora surge um indivíduo que era de uma determinada igreja chamada cristã e agora escreve um livro que vai completamente contra os conceitos da criação. Mas esse não foi o pior problema, né? Isso foi só um início, porque ele vai pegar algumas ideias, inclusive de Max Weber, que já estava escrevendo anteriormente a respeito disso, embora Weber não fosse cristão. Mas muita coisa da evolução está nesses livros que eu já citei anteriormente. E não se preocupe em gravar esses nomes nem essas datas, porque tudo isso eu vou pôr para vocês por escrito. Darwin escreve, então, essa sua teoria da evolução, baseada lá nos seus conceitos de pesquisa numa ilha, e ele chega em conclusão de que se um pássaro tem o bico pequeno e ele precisa pegar uma sementinha ou uma comidinha que está num buraco maior, ele evolui esse bico para que o bico se torne maior, e essa espécie que vai surgindo é uma evolução da espécie. O que ele viu na realidade não foi evolução de espécie, ele estava profundamente enganado, e os que o acompanham também. O que ele viu foi uma adaptação da espécie, quando uma espécie se adapta para viver numa determinada situação climática. Assim como o urso, ele fica gordo e depois ele descansa, hiberna durante todo o inverno para ele poder se manter vivo, ou então cresce os pelos do seu corpo cada vez mais que o frio vai chegando. É comum você encontrar nos países onde o frio é maior, as pessoas terem o cabelo liso, porque o cabelo liso agasalha mais a temperatura na cabeça. Nos países mais quentes, o cabelo fica mais crespo para que o ar circule e o cérebro se mantenha mais como é que dá o nome? Resfriado, né? Mais arejado. Isso tem a ver com adaptação
da espécie, não tem a ver com a mutação da espécie, nem tem a ver com a evolução de uma espécie em uma terceira espécie. Nada disso foi provado, tudo isso é uma teoria que ele achou que seria possível com as observações que ele faz. Tanto que se você vê as observações, você vai perceber que todas elas são baseadas na adaptação da espécie e não na evolução propriamente dita de uma espécie para outra, certo? Mas isso é uma coisa que a gente pode discutir numa live posterior e a gente vai em frente. Entretanto, por volta de 1844 também, vejam que é sempre na metade do século, esse século foi terrível, é que um camarada chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né, ou Friedrich Nietzsche, que vem da Alemanha, vai criar a sua teoria de filosofia, e dentro dessa teoria de filosofia dele, Deus estava morto. Deus realmente existiu, Deus realmente fez um monte de coisas, mas Deus morreu por algum motivo lá qualquer. E aí essas questões que nascem dentro das igrejas, de filósofos, de teólogos, de gente importante, de gente conceituada dentro da igreja, vai fazer com que a igreja entre em convulsão. Muitas igrejas vão rachar, muitas igrejas vão entrar em parafuso, porque muitos vão acompanhar esses líderes para todos os lados, porque todos eles eram líderes de igreja, atuavam em igreja, pregavam em púlpito, tinham lideranças específicas dentro das igrejas. O Nietzsche, por exemplo, veio da igreja luterana, e isso é importante você entender, certo? Mas também vem nesse período aí, por volta de 1835 até 36, por aí, um indivíduo chamado Strauss, D.F. Strauss, vai escrever um livro chamado A Vida de Jesus. E nesse livro ele mostra apenas um Jesus completamente carnal, um Jesus completamente humano, um Jesus apenas histórico, e ele derruba completamente todos os ensinamentos dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas. Para ele, nesse livro, os contos desses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, não passam de contos da carochinha, verdadeiras histórias inventadas para a imaginação da igreja, e ele declara isso com todo o seu conhecimento lá, entre aspas, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, né? E sempre foi e sempre vai ser. Então, exatamente quando esses pregadores leigos de John Wesley cria lá uma ideia, porque até o tempo de John Wesley, século XVIII de novo, voltando atrás para explicar, só poderia pregar quem fosse formado, só doutor em teologia, só pastor formado que podia pregar. John Wesley vai formar um grande cabedal de pregadores leigos. Ele fazia cursinhos intensivos de 6 meses, dava alguma preparação rápida e já botava esses pregadores para pregar em vários lugares. E esses pregadores estão a todo top, pregando que Jesus salva, pregando que Jesus é a vida, pregando que Jesus é o Senhor, mas eles não tinham nenhum cabedal de conhecimento teológico para discutir com esses novos teólogos agora que estão combatendo a igreja de dentro, e não de fora para dentro, mas por dentro, dividindo a igreja por dentro. Lógico que nesse contexto, quem tem mais competência científica acaba enganando mais e leva um grupo com eles, e aí vão surgir várias divisões, as igrejas vão ser completamente bombardeadas para todos os lados, vai haver um monte de confusão, e muita gente se formando em outras, e várias denominações vão surgir nesse período. Infelizmente, no século XIX, surgem a maioria das denominações e também das heresias, porque muitas dessas chamadas igrejas cristãs vão se transformar em perfeitas heresias. Tudo isso sendo contestações, porque a ciência e a filosofia vão causar divisão completamente na cabeça dos menos favorecidos e até dos mais favorecidos também, porque a mente vai ser deturpada. E é nesse momento que nasce a chamada alta crítica. Esse é o maior ataque que a igreja já recebeu de dentro para fora. Porque um indivíduo que se dizia cristão vai escrever um livro que vai detonar completamente com todo o contexto de conhecimento da Bíblia Sagrada, como se acreditava até aquela data.
é por volta também de 1840 e alguma coisa, veja, sempre o meado do século XIX, é que esse indivíduo vai surgir, né? Chama-se Julius von Weyerhaeusen. Ele vai escrever em 1878 o seu livro História de Israel, com o propósito de classificar a história de Israel e transformar todos os milagres em ações da natureza simplesmente prováveis como fenômenos. Então, todos os milagres da Bíblia são descritos como fenômenos. Para Van Hausen, os autores da Bíblia, na realidade, não escreveram, Moisés nunca existiu, é um mito, as figuras de homens que nós conhecemos até hoje, que nos ilumina, que nos dá conhecimento, nos dá exemplo, esses homens todos são transformados em mitos. A finalidade era colocar a Bíblia como um conto de fada. E todos esses homens são tornados, então, em figuras anfictiônicas. Para os ensinos da alta crítica, hoje ainda tem muita gente aí que crê nesse troço, mas eles não usam mais o nome de alta crítica, eles já sabem que foi tão bombardeado, que eles agora se escondem por trás de crítica literária, eles se esquecem, crítica de texto, crítica não sei o que, eles se escondem, mas a maioria deles ainda nega que Moisés realmente tenha vivido, que Moisés realmente tenha escrito alguma coisa. E por que esse ataque todo a Moisés? Porque todo o conhecimento que se tem de história até 1500, quando a primeira história é contada, escrita por alguém, é com Moisés em 1500. Então, se Moisés não existiu, todos os fatores narrados por ele, todos os fatos narrados, todos os contos escritos por ele, são ilusão. Então, para esses autores, Israel nunca foi uma nação, nunca houve um êxodo, nunca houve uma escravidão no Egito, certo? Então, os ensinos da alta crítica hoje são chamados pelos seus defensores, eles tentam disfarçar o nome, mas muitos ainda acreditam nesse contexto, e o propósito é tentar lançar dúvidas nos conceitos sagrados dos conhecimentos teológicos, tentando negar a veracidade dos elementos básicos na formação do autêntico cristianismo. É lógico, porque se você, por exemplo, veja, se Jesus não é o meu cordeiro pascal, então como eu vou explicar? Se o êxodo não existiu, como eu vou chamar Jesus de cordeiro pascal? Como eu vou chamar Jesus de sacrifício expiatório se o Levítico também nunca existiu? Nunca houve um cordeiro expiatório para ser sacrificado, isso é mito. Se essas coisas contadas são mitos, né? Para esses indivíduos, não há... Moisés não escreveu nada, a maioria desses textos, então, são apenas fenômenos que aconteceram, que vieram passando de pai para filho, de forma oral, como eu disse a vocês, na tradição oral, e chegou até o nosso querido Esdras. Então, para esses indivíduos, quem realmente escreveu esses textos do Antigo Testamento foi Esdras, no cativeiro babilônico. Então, as figuras de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, são figuras, como eu coloquei, na chamada anfictiônica. É ficção, é uma criação de uma ficção para unir. Então, eles precisavam que as tribos todas se unissem em prol de alguma coisa. Inventaram lá um homem chamado Jacó, que teve 12 filhos, e cada tribo era de um filho, então, para poder ligar todas elas e formar uma nação. Segundo esses autores, que seguiram o caminho do Van Hausen, certo? E muitos deles ainda escrevem hoje e ainda são pastores de igrejas hoje que se dizem cristãs e algumas até evangélicas. Então vejam, se eu não tenho a figura desses homens, se Moisés nunca existiu, então quem escreveu esses textos, segundo eles, foi Esdras. Então eles chamam os textos
né, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são os quatro, o Pentateuco, para eles são neotestamentários, ou seja, escritos por Esdras no período do cativeiro, certo? Então, como é que você vai explicar? E aí, muitos deles, por exemplo, existem vários livros. Se você estudar, por exemplo, a história dos hebreus vem de Eber. Eber era o avô de Abraão. Um dos avós de Abraão era Eber. E uma grande parte dos estudiosos acham que de Eber, avô de Abraão, surgiu a ideia de chamar a linhagem de hebreus. Já uma outra linha importante de grande crença é de que hebreu fosse um nome pejorativo, dado para aqueles que atravessaram o rio, no caso o rio Eufrates, como foi o caso de Abraão, saiu do seio da sua terra e veio para a terra de Canaã. E como ele veio criando ovelhas, e as ovelhas iam comendo a plantação, quando um povo nômade vai passando com suas ovelhas e vai comendo a plantação dos povos que são sedentários, eles acabam sendo discriminados. Esse povo maldito, esse povo que está vindo aí, quem está vindo aí são os hebreus, corre dele, foge dele. Então os hebreus passam a ser um nome pejorativo. E quando vai para o Egito, então, aí hebreu é sinônimo de escravo, sinônimo de gentinha, de gente sem categoria. Por isso que quando Moisés quer trazer a moral do povo para cima, Moisés passa a chamar o povo de filhos de Israel. Esquece a questão hebreus. Você não vai ver mais o nome hebreus sendo escrito, sendo dito, sendo citado para definir o povo. Agora são os filhos de Israel. Os filhos de Israel vão se transformar um povo, quando eles saem do Egito, vai ser um povo nômade, sem pátria, porque ainda não é uma nação, não tem como ser nação sem terra, mas depois que Josué invade a terra, aí ele se transforma no povo de Israel. Então veja, eles são os hebreus, eles são os filhos de Israel, eles são o povo de Israel. Cada um tem uma nomenclatura diferente, certo? Depois que eles passam a ser reino, porque aí começa a monarquia, depois de Samuel, com o primeiro rei que vai ser Saul. Então, se você estudar a história da monarquia ou do reino de Israel, o reino de Israel começa com Saul. O reino de Israel não começa com Abraão. Com Abraão começa a história dos hebreus, certo? Então vejam quanta história está ficando para trás se eu pesquisar apenas a história do reino. Mas se eu estudar a história dos judeus, o país já vem com a divisão das duas tribos. Quando as duas tribos se dividem, norte e sul, Israel passa a ser só as 10 tribos do norte e judeus passa a ser só a tribo do sul. Então judeu agora é a nacionalidade daqueles que moram no sul, portanto os judeus. E quando que a religião vai ser chamada de judaísmo? Só depois do cativeiro babilônico, quando os judeus estão no cativeiro e começam a professar a sua religião. A partir dali eles passam a ser chamados de judeus que praticam uma religião, portanto, judaísmo é o nome que vai dar à religião dos judeus. Então, só recebe esse nome depois do cativeiro babilônico. E quem vai organizar tudo isso? Realmente Esdras, é Zorobabel, é Neemias, é Josué e outros mais que vão se unir para refazer, reconstruir a cidade, reestruturar a religião. Nessa época vai surgir alguns movimentos importantes, que é o profetismo. Você vê a maioria dos profetas profetizando nessa época aí de 500 e pouco antes de Cristo para cá. Depois vem o escribismo, porque vai ser necessário reescrever muitos textos que já estavam perdidos. O sacerdotismo, para escolher quem vai cuidar do culto. E a construção das sinagogas vai surgir também nesse tempo, porque no templo está destruído, então não tem onde orar no templo, vai orar nas sinagogas. Tudo isso vem desse tempo. Então, se você for estudar a história dos judeus no contexto de religião, você vai chegar até Esdras só, depois não. Mas qual era a religião de Davi? Que religião Davi professava? Não era o judaísmo, só não tinha esse nome. Que religião Abraão professava? Abel, quando matou um cordeiro e entregou para Deus, que religião era essa? Não era judaísmo?
Só não tinha esse nome. Então, esse nome só veio a existir depois do cativeiro babilônico e persa. Isso sim é uma verdade. E quando esses autores começam a escrever a respeito da história do judaísmo, eles vão chegar em Esdras. Então, Esdras que compilou, Esdras que trabalhou com o escribismo, Esdras que fez com que esses textos antigos fossem todos traduzidos. Então, a Bíblia começa em Esdras. E aí pronto, joga tudo que era do passado num conto da carochinha, certo? E aí os grandes milagres, Deus abriu o mar vermelho, não, isso aí é um fenômeno que pode ser comprovado pela ciência. A praga de rã, isso é fenômeno que pode ser comprovado. O milagre das codornas, pode ter mudado o vento e tal. Então, como eu posso agora saber se Moisés realmente existiu ou não? Pelas próprias escrituras. Por isso que eu digo que o teor principal da nossa página é a Bíblia tem resposta. Então, para esses indivíduos que dizem que Moisés nunca escreveu, que Moisés não tinha condição de ter escrito tantas coisas, eles se esquecem que o Código de Hammurabi foi escrito quase 800 anos antes de Moisés. Né? Então eles esquecem que o Código de Hammurabi já existia, que já existia escrita sim, já tinha muita coisa escrita na época de Moisés. E numa outra live, se vocês quiserem, eu posso mostrar todos os livros que já haviam escritos na época de Moisés e que ele também se utilizou para escrever os contos. Quando Josué, por exemplo, narra um acontecimento, o acontecimento já estava escrito por alguém antes do próprio Josué escrever os seus contos lá. Então eu separei aqui alguns textos para nossa meditação, porque eu gosto de falar e mostrar a Bíblia. Eu não gosto de falar apenas. Vou citar para vocês, vou dar para vocês esse texto todo na íntegra, com todas essas explicações, e os autores, certo? Citando os autores para vocês na bibliografia, para que a gente possa contestar todos esses contextos e provar que Moisés realmente escreveu e realmente escreveu. Veja, por exemplo, Êxodo 17, verso 14. Êxodo 17, verso 14, vai nos dizer o seguinte: então disse o Senhor a Moisés. Se Moisés não existiu, Deus disse o que para quem? Escreve isto em memória de mim num livro. Ora, se Esdras está escrevendo isso aqui, Esdras está dizendo que ele está apenas, no fundo, traduzindo o que o Senhor disse para Moisés, e Moisés escreveu no livro. E chegou até ele, Esdras, Esdras pode estar, sim, compilando todas essas coisas, colocando em ordem, porque já vimos aqui em lives anteriores que o material era pedra, o material era de fácil, quebrava fácil, era fácil de se deteriorar, então precisava ser compilado várias vezes, né? Então, se realmente os contextos deuteronômicos forem verdade, o que eu desconfio muito que seja, aceito sim que Esdras tenha feito várias cópias, porque os textos sempre foram copiados, todos os textos, inclusive os achados de Qumran dizem isso. Em 1954, quando aquele jovem pastor de ovelhas atira uma pedra para sua ovelha não escapulir para muito longe, a pedra vai bater dentro de uma caverna, vai quebrar, e vem então os achados do Mar Morto, os conhecidos pergaminhos do Mar Morto, e você vai encontrar lá cópias fidedignas de textos bíblicos, inclusive o livro do profeta Isaías. E ele é comparado, eu já tive lá no Museu do Livro, aliás, eu fiz amizade, tive o prazer de fazer amizade com o Dr. Rodolfo Hoffmann, que é o curador do Museu dos Pergaminhos do Mar Morto. Ele é o chefe de uma equipe que está autorizada a falar, a examinar os pergaminhos. Eu tive, quando estava na FAECAD, tive o prazer de trazê-lo como convidado para dar uma aula especial sobre o pergaminho do Mar Morto, lá na FAECAD, né? E, enfim, foi uma benção a gente poder trabalhar nisso aí e ver esses pergaminhos e ver a autenticidade. Foi comprovada, então, a autenticidade desses escritos de 250, 300 anos antes de Jesus, com os textos atuais.
E a variação está entre um escrito 300 anos antes de Cristo e o texto escrito hoje em torno de 98% de perfeição, 2% de variação. Veja que coisa fantástica, apenas 2% de variação de um texto de 2.300 anos. É um milagre? Sim, é um milagre, porque Deus é o que guarda, é o que vela pela sua palavra. A palavra que nós temos nas mãos hoje, ela está sendo velada e cuidada pelo Senhor. Então vejam que Deus manda escrever e Moisés faz isso, certo? A ordem foi dada, escreve num livro, e isso foi feito. Êxodo 24, verso 4 diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, Moisés obedeceu o que tinha sido dito. Ainda no capítulo 24, verso 7, tomou o livro do concerto da lei e leu aos ouvidos do povo. Então, ele não só escreveu, como ele também leu para todo o povo ouvir. No capítulo 34 de Êxodo, versículo 27, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Então, não só a lei foi escrita por Moisés, mas os acontecimentos do que estava acontecendo ali no Êxodo, durante todo o período, Moisés estava escrevendo isso como história para ser contada mais tarde. Em Números 17, verso 2, fala aos filhos de Israel: e toma deles uma vara, e cada um deles na casa e tal, e escreverás o nome de cada um. Então, já havia escrita assim, já escrevia naquela época com toda facilidade. Números 33, verso 1 e 2, e estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram das terras do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu, vejam então, que está tudo aqui, escreveu Moisés a sua saída num livro narrando a jornada conforme o mandato do Senhor. Então veja que não só Moisés escreveu o livro do Pentateuco, ou seja, das leis, como também narrou as histórias dos fatos acontecidos durante o período do Êxodo, certo? E tudo isso você vem vendo, e saindo agora do Pentateuco, você encontra Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque estas farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. É Josué também que vai fazer uma cópia desses textos. Josué vai copiar o livro, porque já estava muito deteriorado, 40 anos de deserto, não foi fácil. Então, lá no capítulo 8 de Josué, versículos 31 até 34, dizia: como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras sobre o qual não se mova ferro, e ofereceram um holocausto ao Senhor, e tudo foi feito de acordo com a vontade do Senhor, e o servo do Senhor fez cumprir todas as coisas que estavam escritas no livro. Então Moisés deu um livro escrito para Josué com todas as coisas que tinham que ser feitas, e Josué recebeu não só o Pentateuco, mas também as regras e outras coisas mais. Em Josué 11:15 está escrito: como ordenara ao Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. E só uma palavra e nem uma só palavra ficou do que o Senhor ordenara a Moisés. Então vejam que são textos que nós não podemos refutar. Josué está citando Moisés, o próprio Moisés se autocitando. Agora no livro dos Juízes, que tudo indica foi escrito pelo profeta Samuel, no capítulo 3, versículo 4. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar Israel, para saber que dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Então veja que Samuel, que vai viver lá por volta de 1190 anos antes de Cristo, ele já vai ter conhecimento que em 1500 anos, quer dizer, praticamente 300 e tantos anos antes dele, os livros foram escritos por Moisés, a história foi escrita por Moisés, certo? Então você encontra no livro dos Reis e encontra em várias partes do Antigo Testamento, tem citações das mais variadas, escolhi todas elas para dar para vocês, mas eu queria agora apenas citar palavras do próprio Jesus, já que você
Então, peraí, Esdras poderia ter feito tudo isso e ter citado uma figura fictiônica, uma figura mitológica para falar que a religião não foi inventada por ele. É o que eles pregam, é o que esses críticos literais dizem. Não, Esdras criou, ele inventou uma figura chamada Moisés. E Moisés, então, seria uma figura, como eles chamam, de anfictiônica, uma figura inventada, era um mito, né? Aí, então, vamos para o Novo Testamento, Mateus 8, versículo 4. Disse-lhe, então, Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. É Jesus que está falando que foi Moisés quem determinou a oferta que tinha que ser dada pela cura do leproso. É Jesus. Será que Jesus também estava crendo na alta crítica? Será que Jesus também está inventando a figura de Moisés? Agora Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 4, diz assim, 6 dias depois tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés, olha o Moisés aí, e Elias. Peraí, se essas figuras nunca apareceram, nunca existiram, foram inventadas por Esdras, como é que ela está aparecendo aqui agora? Falando com ele, e Pedro tomando a palavra de Senhor Jesus, bom estarmos aqui, se quiseres, façamos 3 tendas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Como Pedro poderia ver alguém que nunca existiu? Como João e Tiago, 3 pessoas, 3 testemunhas poderiam ter visto Moisés se Moisés nunca tivesse existido? Pelo amor de Deus, gente, certo? Não vamos atrás desses camaradas que se dizem cristãos, são doutores em teologia, doutores formados por faculdades importantíssimas e que negam a eficácia, negam. Ora, se eu nego que a Bíblia foi escrita por quem ela diz que foi, eu nego a eficácia dela, eu nego a veracidade dela. E se a Bíblia não é quem diz ser, então o que nos resta? Se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que nos resta? O que fica para a gente crer? O que fica para a gente acreditar? Certo? Mateus 19, 8. E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Moisés decidiu. Olha, ele está dando autoridade de Moisés decidir coisas sobre o povo. É Jesus quem está falando isso, certo? Não é um conto da carochinha. Marcos 7, versos 10. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Moisés disse, a lei de Moisés. Quando ele cita Moisés, ele está citando a lei. Ele está dizendo que lei e Moisés estão ligados, como o arroz é ligado com o feijão na comida do carioca, né? É ligado como o queijo e a goiabada, né? na comida de muita gente. Então tá ligado, quando cita Moisés, está citando a lei, está citando o Pentateuco, está citando as regras de Deus. E tem vários textos que eu posso apenas citar para vocês. Marcos 7, verso 10, porque Moisés disse, honra teu pai. Agora, Marcos 10, 3 ao 5, mas ele respondendo disse-lhe, o que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração, deixou escrito isso em mandamento. Então Jesus confirma que quem escreveu foi Moisés e deixou isso escrito em mandamento. Estaria Jesus mentindo? Estaria Jesus contando uma história da carochinha? É por isso que o camarada lá escreveu dizendo que os evangelhos não valem nada. Por quê? Porque eles querem tirar da Bíblia Deus. Eles querem transformar a Bíblia num livro de contos da carochinha, a história dos hebreus. Não, a Bíblia não é a história dos hebreus. A Bíblia é a história da humanidade. É a história de Deus agindo com o ser humano. É a história de uma nação com o seu Deus. E é a história da escolha de Deus por um povo. A Bíblia é a história da criação da igreja. É a história da formação da igreja.
morto apontavam para Jesus. Eu li para vocês aquele cabedal de tipificações de Jesus em cada livro da Bíblia. Como é que eu agora posso negar a eficácia desses textos todos, simplesmente porque eu não gosto do Antigo Testamento? O que pode estar por trás de mim, se eu nego o Antigo Testamento? O que pode estar por trás de um homem que nega os evangelhos? O que está por trás de um homem que nega os milagres de Deus e transforma em fenômeno? Ora, um fenômeno a natureza pode fazer, um fenômeno pode acontecer a qualquer momento, mas um milagre só Deus que pode fazer. Então, quando eu tiro Deus, eu fico com a natureza. Então, a natureza tem poder, Deus não. Quem está por trás disso? E eu venho lendo com vocês algumas coisas que estão falando sobre isso. Exaltar a Mãe Terra e tirar Deus da vida, salvar o mico-leão dourado, e os homens podem morrer. Gastar milhões e milhões para salvar o tigre da Tasmânia, mas o ser humano pode padecer fome e mendigar o pão e morrer com esse vírus que está por aí, cujos medicamentos são tão baratos, né? Saiu um pouquinho ali, mas não caiu não, né? Então, queridos, não tem como negar. Jesus confirma a existência de Moisés dezenas e dezenas de vezes. Então, já que eu não posso negar que Jesus fez isso, eu nego os evangelhos. Então, veja com que Bíblia eu vou ficar. Eu tiro o Antigo Testamento todo, eu tiro os evangelhos, né? Eu tiro algumas cartas de alguns autores que não gosto, então eu vou ficar só com algumas cartas de Paulo, porque é meu preferido. Eu vou sair pregando por aí que eu sou igreja evangélica, vou sair dizendo que eu amo a Cristo, que a minha igreja tem Cristo no coração. Que Cristo? Cristo surgiu da onde? Caiu de paraquedas no mundo? Quem é Jesus? Jesus é filho de quem? Nasceu por causa de quê? Qual foi o seu sacrifício? Qual foi a predição do seu? Qual foi a pregação? Qual foi a profecia cumprida nele? Então, quem é Jesus, certo? E eu continuo aqui com muitos textos que o tempo foi embora e não tenho mais condição de falar sobre tudo isso. Então, tudo isso é para dizer para vocês o quê? Que a Bíblia é a revelação de Deus. E os homens comuns estão sendo atacados pelo diabo. E veja isso desde o século XIX, gente. O século XX veio o neopentecostalismo atacando a igreja mais ainda, tirando a igreja do seu centro, trazendo esse evangelho da prosperidade que já estava morto, reviveu tudo. E agora os homens estão correndo atrás de fama, os homens estão correndo atrás do vil metal, os homens estão correndo atrás das bênçãos materiais, os homens estão correndo atrás de posição, estão correndo atrás do dinheiro, estão correndo atrás de tudo e estão negando a fé. Estão negando a existência de Deus, a existência do Espírito Santo nas suas próprias vidas. Eles estão se dizendo cristão, porque está na moda dizer que é cristão. Está na moda se fazer por crente, porque crente dá voto. Crente dá voto, então todo mundo quer tirar um pouquinho da brasa para sua sardinha. Mas a verdade é a verdade. E a verdade liberta, não confunde. A verdade não mata, ela revive. A verdade esclarece, ela não cega. Então você não pode ser um cego, você tem que ser livre, liberto pelo Senhor Jesus Cristo. O único super-homem na Bíblia é Jesus. O único salvador da Bíblia é Jesus. O único que pode nos trazer a paz eterna é Jesus. E ele está para chegar a qualquer momento. E você e eu vamos ver tudo isso acontecer já com o corpo glorificado e transformado. Porque a mesma Bíblia que fala que Moisés existiu é a mesma Bíblia que diz que Deus poria um anjo a guiar o povo até a eternidade. É Moisés quem escreve isso. E nós temos esse anjo, que é o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, teofanicamente falado por Moisés, que é o nosso Senhor, que nos conduzirá até a eternidade, porque nós fazemos parte do povo que crê na Bíblia toda. Eu creio na Bíblia toda, eu não creio em parte da Bíblia, não. Que parte então é para crer? Quem é que tem esse poder de escolher essa parte vale, aquela não vale? Quem é que tem esse poder? Quem é que tem essa capacidade de dizer esse livro não serve, aquele é livro bom, aquele não é bom? Não, eu acredito que o Espírito Santo, ele cuidou da sua palavra.
ele esteve presente todos estes séculos, para que este livro chegasse até as nossas mãos intacto, para que nós pudéssemos crer que a verdade do Senhor, ela salva, ela cura, ela liberta, ela leva o homem para o céu. E nós somos crentes nisso, em nome de Jesus. Amém, querido?